bom dia, irmãs. Vamos ficar de pé. Vamos começar este tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Ele é digno de louvor, Ele é digno da nossa adoração. Dê um forte aplauso a Ele, para a glória e honra do seu santo nome. Aleluia, Senhor! Ao imutável Deus, mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que faz, mostramos nosso amor, gritando alto, louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura, louvemos, louvemos. Cristo ressuscitou e Deus o exaltou. Mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que farás, mostramos nosso amor. Levante sua voz e declare: louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura, louvemos, louvemos, louvem-no, este é o tempo, louvem-no com toda a alma, Cristo é a luz que nos salva, louvemos, louvemos, brilha em nós para sempre e sempre, brilha em nós para sempre e sempre, brilha em nós e no mundo, brilha em nós para sempre e sempre, brilha em nós para sempre e sempre, brilha em nós e no mundo, brilha em nós para sempre e sempre, brilha em nós para sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura, louvemos, louvemo, este é o tempo, louvem-no com toda a alma, Cristo é a luz que nos salva, louvemos, louvem toda criatura ao Deus eterno, aquele que é digno, que não se compara a qualquer outro Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Aleluia. Vamos continuar louvando e exaltando
o nome daquele que é digno, incomparável, é o Senhor dos exércitos. Não há quem se compare, não tem oponentes. Conheça seu nome, Jeová, Jeová. Sua voz ressoa e a escuridão foge. Conheça seu nome, Jeová, Jeová. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, Jeová. Todo louvor, todo louvor, todo louvor pertence a Ele. Vai calar o inimigo, por Sião ele luta. Não existe outro Deus só, Jeová, Jeová, seus braços não cansam, tem olhos de fogo. Não existe outro Deus só, Jeová, Jeová. então clame a Ele, Clame a Ele, clame a Ele, Jeová. Todo louvor, todo louvor, todo louvor pertence a Ele. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, Jeová. Todo louvor, todo louvor, todo louvor pertence a Ele. Jeová Nissi por mim batalha, 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 Jeová Nissi por ti batalha, Jeová Jireh é o teu provedor, Jeová Rafa cura o teu corpo, Jeová Shalom é a tua paz, Ele pode tudo, Ele é tudo. Jeová Nissi por ti batalha, Jeová Jireh é o teu provedor, Jeová Rafa cura o teu corpo, Jeová Shalom é a tua paz. Jeová Nissi por ti batalha, Jeová Jireh é o teu provedor, Jeová Rafa cura o teu corpo, Jeová Shalom é a tua paz.
Jeová Jireh, o teu provedor. Jeová Rafa, cura o teu corpo. Jeová Shalom é a tua paz. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. A Bíblia nos conta ali quando o templo de Salomão ele fica pronto. Salomão manda chamar os líderes de Israel para que eles tragam a Arca da Aliança, de onde ela está, para o templo. E quando os líderes trazem a arca para o templo, ali estão sacerdotes reunidos. E eles começam a tocar instrumentos e a cantar, assim como nós estamos fazendo hoje aqui. E os sacerdotes começam a declarar: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E a Bíblia fala que enquanto os sacerdotes estão tocando e cantando, a presença do Senhor invade o templo de uma forma tão poderosa que os sacerdotes não conseguem ficar de pé. Eles não conseguem continuar de pé diante da presença do Senhor, porque ela invade o templo de uma forma poderosa e grandiosa. Irmãos, eles estavam fazendo o que nós estamos fazendo hoje aqui. Eles estavam tocando instrumentos e louvando ao Senhor. Então nessa manhã eu te convido a todos nós juntos clamarmos e falarmos: Senhor, que a sua presença possa invadir os nossos corações de uma forma tão poderosa e grandiosa nessa manhã, que nós não possamos ficar de pé, que nós não possamos resistir à presença do Senhor. Irmão, você crê nisso? Você chama por isso? Então vamos orar nessa manhã. Pai, nós pedimos, Senhor, pela sua presença hoje aqui. Assim como está descrito na sua palavra, Jesus, em 2 Crônicas, que o Senhor invadiu o templo de uma forma tão poderosa que os teus filhos que estavam te adorando não puderam ficar de pé. Assim nós clamamos e pedimos que a sua presença, Jesus, venha de uma forma sobrenatural, nova sobre as nossas vidas nessa manhã, Senhor. Nós exaltamos o seu nome e pedimos por mais de ti, Jesus. Comece a clamar por ele, comece a pedir por mais. Senhor, nós pedimos, Jesus, por mais da sua presença nessa manhã, Pai. Oh, sopra o teu vento sobre as nossas vidas, Jesus. Sopra sobre nós, Senhor. Som do céu, a chama, fogo santo a queimar. Sopro de Deus, vem com teu mover. Ao conhecer o teu perdão, inflama o nosso coração. Espírito, vem nos acender. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Uma unção santa, oh, nós pedimos, Jesus. Corações a queimar, teu fogo nos purifica, vem refinar e nos fortalecer. E a
sopra Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, não há outro Deus como Tu, Senhor. Tu és soberano. Tu governa e o domínio está sobre os Teus ombros, Pai. Tu reges neste lugar. A Tua voz é neste lugar, é sobre nossas vidas. Queremos ouvir-Te, Senhor, mas primeiro queremos tocar o Teu coração. Oh, se agrada, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração, Pai. Que suba como um cheiro suave as Tuas narinas. Oh, Pai, que Tu se curve nesse instante para ver, ó Pai, para ver e sentir aquele coração quebrantado na Tua presença, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, dizendo: eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor realiza, o Senhor executa para o meu bem, o Senhor executa para o nosso bem, aleluia, tanto querer como efetuar nas nossas vidas. Espírito Santo, nós queremos Te adorar, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, independente, Senhor, de como chegamos aqui, Pai. Se chegamos aqui, ó Pai, tristes, ó Pai, aflitos, Teu Santo Espírito hoje toma nas nossas mãos e nos levanta e nos ensina a caminhar, e o caminho onde nós podemos prosseguir é o centro da Tua vontade, Senhor. E não há outro Deus como o Senhor, não há outro Deus como nosso Deus, não há outra rocha. Ó Espírito Santo, recebe cada clamor aqui, recebe, Senhor, neste lugar. Não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória e a Ele se render, igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança achei, só em Ti, Senhor, na cruz vem
poder e grande glória. Ele vem sobre a minha vida, Ele vem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Oh, toca, Senhor, com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está, onde se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus, Jesus, oh Jesus, meu amado, Aleluia. Esse forte aplauso a Jesus, ao Rei da Glória, que está vivo, que vive, e não somente vive, mas reina. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Bem-vindo esta manhã na casa do Pai, nesse lugar de adoração, de oração, de presença de Deus. Que o Espírito Santo hoje alegre o teu coração. Que o Espírito Santo traga paz em teu coração. Há um motivo pelo que você está aqui ainda. E essa é uma palavra de Deus para alguém que está aqui. Há um motivo porque alguém se foi e você ficou. É porque Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus ainda tem um propósito na sua vida. Deus ainda tem um plano na sua vida. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui. Porque só Ele pode te dar essa paz diante da perda, do sofrimento e da dor. Nunca deixe de buscar a Deus. Por nenhuma razão, mesmo quando você falha. Sabe qual era a diferença? Qual foi a diferença entre Saul e Davi? Ambos pecaram, ambos falharam. E se você pensar humanamente, Saul falhou muito mais, aparentemente, Davi. Porque o pecado de Davi foi muito claro, foi muito forte. Ele adulterou, ele cometeu homicídio. Saul, o pecado dele foi muito camuflado, foi muito disfarçado. Foi disfarçado de obediência. Disfarçado de obediência, isso que é o pior, né? Quando o pecado é disfarçado por uma falsa religiosidade, por uma obediência.
Mas sabe qual é a diferença de um alcançar o perdão e a restauração de Deus e o outro não? É que Davi, quando ele tinha consciência do seu pecado, ele caía em prantos, ele chorava, ele lamentava, ele se humilhava. Isso que às vezes está faltando um pouco na gente, entendeu? A gente precisa se humilhar mais, chorar mais nossas falhas, nossos pecados, diante da santidade, da grandeza do nosso Deus, né? Não é verdade? Mas sabe, nós temos Jesus, né? Nós temos Jesus. Se não fosse Jesus, não haveria como estarmos aqui hoje. Se não fosse Jesus, não havia graça. Se não fosse Jesus, não haveria perdão. Se não fosse Jesus, não haveria misericórdia. Eu vinha dirigindo meu carro e vinha dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam cada manhã. Sempre que venho orando e clamando pela misericórdia do Pai, de Deus, e pelo amor do Senhor, e pelo seu perdão através de Jesus nosso Senhor. Aconteça o que acontecer, fica firme, fica forte, se fortaleça no Senhor, porque às vezes as lutas, as dificuldades, as perdas, elas acontecem, mas quando o Senhor está conosco, Ele nos renova para um próximo passo, Ele nos prepara para um novo tempo, Ele nos prepara para uma nova conquista. Não aconteceu hoje, mas vai acontecer amanhã, porque o Senhor continua conosco, sua graça permanece em nós. Aconteça o que acontecer, diga: Senhor, o Senhor está comigo, e eu assumo a tua paz na minha vida, aleluia, a tua fortaleza, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Um instante aí no seu lugar, dá graças e agradece, e diga: obrigado, Jesus. Isso, entra na presença dEle com ação de graças. Continuamos entrando, porque acabamos de fazê-lo. Entramos no templo, no lugar da adoração, no lugar da glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, traz paz ao nosso coração, renova a esperança, renova as forças do cansado, Senhor, daquele que está desanimado, preocupado. Que a tua graça, a tua misericórdia triunfe sobre todas as coisas, sobre todas as acusações do inimigo, de que estamos sozinhos, que estamos abandonados. Senhor, que triunfe a tua glória hoje aqui, a tua presença, a presença do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, aleluia. Sara aquele que está doente, traz cura, Senhor, ao corpo cansado, ferido, machucado, em nome de Jesus. Aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no hospital neste momento, Senhor, que o Senhor visite cada um desses nossos irmãos, que a tua mão repouse sobre eles, que a tua paz, Senhor, nós te pedimos isso nessa manhã, e nos alegramos na tua presença, nos alegramos na presença do Rei, aleluia, aleluia, aleluia. Isso, dá um forte abraço, irmão, ao seu lado. Isso, um abraço abençoado. Glória a Deus. Amém. Ok. Vamos, enquanto nossas crianças, adolescentes saem, nós vamos nos acomodando. Aleluia. Eu tenho um plano de Deus. Eu vou começar a compartilhar com vocês. Eu estou pensando em um dia do mês, talvez na ceia, a gente começar fazendo 2 cultos. Não, eu vou orar. Porque eu entendi uma coisa.
Para que 2 cultos de manhã, perdão. 2 cultos pela manhã. Porque sabe de uma coisa? A igreja precisa crescer, sim ou não? Agora, para crescer, ela precisa de espaço. A gente não tem dificuldade só aqui, às vezes. Aqui ainda a gente tem lugar e tudo, porque nós temos o culto da noite, graças a Deus, está vindo bastante gente do culto da noite. A gente fala da noite, mas 6 horas da tarde não é tão noite ainda, né? Mas a gente, de manhã, a gente tem muita dificuldade na questão das crianças lá em cima, nas salas. E uma coisa boa também, que nós estamos enfrentando, é dificuldade com as nossas, e aí onde eu me alegro muito, com as nossas salas da escola bíblica. Porque nós já nos está faltando salas para as classes de escola bíblica. E eu me alegro muito com isso, sabe por quê? Porque para mim, há 2 momentos que eles revelam a espiritualidade da igreja. É a oração, o culto de oração, aí é onde entra a luta, né? É o culto de oração e a escola bíblica, a antiga escola dominical, né? Antiga escola dominical. Então isso para mim revela realmente a espiritualidade de uma igreja. Quando você tem muita gente orando, buscando a Deus, e quando você tem muita gente estudando a palavra, né? O culto de domingo é maravilhoso, a celebração é maravilhosa, a gente se alegra e tudo, mas o que mantém nossa vida com Deus, nossa espiritualidade em Deus, são essas 2 coisas. Sabia? A oração e a palavra de Deus na nossa vida. Então aí eu entendi também outra coisa, que para a igreja crescer, a gente precisa dar espaço. Se a gente não tem espaço, não cresce. O que acontece se você enche um copo até em cima e não tem mais espaço, mas você continua querendo encher? O que vai acontecer? Vai transbordar. E não transborda para dentro, transborda para fora, né? Então cabe aqui essa reflexão para nós, para vocês me ajudarem em oração, porque a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Eu tenho uma palavra de Deus desde que nós começamos. Nós começamos aqui na Avenida Benedito de Andrade. Nós começamos aqui num salãozinho em cima. Em final de 90. Final de 1990, imagina. Né? Não era, eu já era jovem como sou agora, né? Mas era bem jovem, éramos bem jovens. E nós mudamos aqui, e eu quero contar isso para vocês rapidamente, uma introdução. É bom porque nós temos tanta gente nova na igreja, é bom que você conheça a nossa história, né? A gente mudou aqui porque a gente estava na casa do meu sogro e não tinha mais espaço. Então a gente vamos alugar um salão e vamos continuar com as nossas reuniões despretensiosamente, inicialmente. A gente alugou um salãozinho, não colocou nome, não colocou placa, não fez propaganda, não chamou ninguém. Era apenas aquele grupo que estava se reunindo e ficava no piso de cima. E eu me lembro que no primeiro domingo colocamos umas cadeiras, acho que eram umas 50 cadeiras, e não tinha nem púlpito, nada, a ideia era mais uma reunião para ver o que Deus ia fazer e tudo. De repente, nós começamos a cantar e a adorar, e começou a chegar gente. Começou a subir gente. E eu dizia, mas de onde está vindo esse povo? Quem chamou esse povo? Né? Porque a gente não falou nada, não disse nada para ninguém que a gente estava reunindo e tudo. Aí, acontece que, nesse domingo, que era o primeiro domingo, encheu as cadeiras e ficou gente em pé. Aí tive que providenciar a cadeira para o segundo domingo. Aí no segundo domingo, comprei mais 50 cadeiras, encheu no segundo domingo, ficou gente de pé. Aí eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui. Né? Não tinha placa, não tinha nada. Como que as pessoas chegaram aqui? Entende como Deus faz? Aí nós precisamos mudar de lugar. Aí nós fomos lá para fora de Litifala, um salão grande. Aí levamos as cadeiras ficaram na metade assim. Aí
No domingo que nós mudamos, primeiro domingo que nós começamos lá, lotado. Aí compramos mais, aí eu comprei 100 cadeiras. Aí eu falei, bom, agora 100 cadeiras vão ficar aí um tempo, vai até crescer a igreja. Colocamos as cadeiras, no outro domingo, as 100 cadeiras estavam lotadas. Aí Deus falou para mim, cada cadeira que você colocar nesse lugar, eu vou trazer alguém. E eu vivi essa promessa, até virmos para cá e nos acomodarmos. Essa é a questão. Não pense você que eu já procurei lugar para todo, procurei já lugar maior que esse, para todo lugar, você não sabe, já andei tanto, fui em todo lugar, mas não deu certo. Nós estamos aqui, mas nós precisamos fazer alguma coisa para que essa palavra de Deus continue na nossa vida. Eu creio. Já aconteceu, Deus fez, Deus pode e Deus vai fazer outra vez. Amém, irmãos? E se você crer comigo, e você cremos juntos, Deus vai fazer. Amém, irmãos? Esse amém não está muito convincente, não, mas... melhorou. Aí sim. Glória a Deus. Hoje nós terminamos nosso tema do mês. Eu creio que aprendemos muito. Uma das nossas características como igreja é que nós amamos a palavra de Deus. Nós amamos estudar a palavra, aprender. Eu estou aqui, mas eu me reúno estou me reunindo. Nós temos vários pastores novos na igreja. E eles estão se reunindo comigo. A gente chega todo domingo aqui cedo, bem cedo, e a gente se reúne. E estamos estudando a palavra juntos. Porque nós entendemos, essa é uma igreja que ama a palavra de Deus. E esse tema... Alguns têm compartilhado comigo que tem esse tema, e eu achei muito interessante isso, quando alguém me falou isso, que esse tema que nós estamos estudando sobre a paciência, que é algo que tem muito a ver conosco, que toca muita gente, a nossa vida, né, nos confronta muito, muita gente, ele tem sido discutido, o que a gente está ensinando, está discutindo em casa, na mesa, nos grupos de comunhão, está sendo discutido esse tema, e isso que é importante. Você sabe que tudo aquilo que a gente prega e ensina aqui é discutido, é trabalhado, como que eu posso dizer? É discutido dentro dos grupos de comunhão que nós temos. Eles pegam o tema que pregamos aqui no domingo e eles discutem num grupo de comunhão. Isso é palavra de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Você pode ir num culto, e eu quero dizer isso com todo respeito e com todo carinho e cuidado, num culto de poder, você pode ir 10 anos num culto de poder, só poder, só poder. Eu garanto que a tua vida não vai mudar tanto quando você se sentar para estudar a palavra de Deus por alguns minutos. Pode ser transformador. A palavra de Deus nos transforma. Jesus disse aos seus discípulos: vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos através da palavra que eu tenho falado, que eu tenho ensinado para vocês. Então, irmãos, o que Jesus tinha, senão os montes e os jardins para ensinar os discípulos? Eles se sentavam no chão, na grama, para ouvir e aprender, e ficavam horas, né? Então, a história de Paulo, que começou a ensinar e falou, Paulo ensinava. E um rapaz dormiu. Já naquela época, era Paulo, hein? Se dormiu com Paulo, imagina comigo. Né? Dormiu e caiu da janela, coitado. Cuidado, irmão, você dormir. A gente tinha uma brincadeira, nós, né? Os pentecostais, os poucos estão aqui, porque alguns não sei o que aconteceu, mas alguns vão se lembrar, né, Márcio? A gente dizia assim: irmão, não dorme não, senão a Bíblia cai da sua mão. Agora a gente não pode mais usar isso aí. A gente tem que dizer: irmão, não dorme não, senão o celular cai da sua mão. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios capítulo 3, versículo 21.
Vocês já perceberam que como na semana que vem nós temos Conap, nós vamos para o Paraguai. Eu já estou matando a saudade antecipada da minha igreja. Provérbios 3, 21 a 26. Com todo carinho e com todo respeito que tenho pela igreja do Senhor em todo lugar, eu quero dizer uma coisa que talvez vocês não saibam, mas quero fazer esse elogio a vocês. Vocês não sabem como é difícil encontrar uma igreja que recebe a palavra de Deus como vocês. E que adora a Deus como vocês. Vocês precisam saber disso. Diz assim, Provérbios 3, 21 a 26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o teu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Bom, por que eu li esse versículo? O que ele tem a ver com paciência? Mas porque hoje nós vamos falar sobre a paciência e o medo. Essa passagem é um conselho de um pai para um filho. E ele está dizendo, ele está chamando a atenção desse filho para ser sensato. Né? Lembra que a primeira pregação que eu fiz sobre paciência, eu fiz uma diferença entre paciência e insensatez. Né? O insensato, ele é apressado, né? Ele é apressado, e nós temos um ditado que diz: o apressado come cru. Os antigos ditados do século passado. E diz: trarão vida. Então fala sobre vida, fala sobre segurança, fala sobre não tropeçar, não tropeçar, está embutido aqui a questão de tomar decisões certas. Quem não tropeça, toma decisões certas. Quem tropeça, toma decisões erradas. Então, fala sobre segurança, fala sobre não cair. Nessa sociedade agitada, nessa sociedade confusa, estressada que nós vivemos, o inimigo quer dominar pelo medo. O inimigo quer quer tirar nossa paz, nossa esperança, nossa confiança pelo medo. Eu estou sentindo calor. Abaixa aí o negócio, porque tá. Não aumenta não, abaixa. Pelo medo. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que assim, olha, se você não voltar em fulano, você vai ficar sem comer. Vai faltar comida. Vai faltar segurança. Se você não votar em fulano, você vai ficar sem emprego. Enfim, ou é pelo medo, ou é pela cobiça. Se você votar em fulano, você vai comer picanha. Ou o inimigo, age de um lado, ou ele age do outro, ele age dos dois lados. Ele vai ver em qual deles você vai cair. Entende? Então, irmãos, as pessoas acabam, nesse sentido, as pessoas acabam tomando decisões não por convicções, mas por causa do medo. Por causa do medo. E todos nós vamos sentir medo em algum momento da nossa vida. O medo faz parte da vida. É um perigo não ter um medo. Porque você pode falar assim: eu vou me jogar na piscina, eu não sei nadar, a piscina tem 10 metros de fundo, mas eu não sei nadar, mas eu não tenho medo. Você mergulha e vai ter problemas. Eu não tenho medo do mar e vai. Eu não tenho medo, tudo bem, eu sei nadar e vai. Daqui a pouco as ondas te levam
E você vai ter problemas. Você vai atravessar a avenida, atravessar no meio da avenida e vai dizer assim: eu não tenho medo, vamos lá, vou atravessar. Os carros que parem, vai vir algum que não vai parar. Né? Uma vez, uma pessoa chegou no aeroporto e pegou um táxi. E era um japonês que estava no táxi. Ainda bem que o meu genro não está aqui. O japonês que estava no táxi. Aí o táxi passou, o táxi passou em todos os faróis vermelhos. Aí o homem que estava no táxi gritou, falou: o que está acontecendo com você? Para com isso. Por que você está passando em todos os faróis vermelhos? Aí ele falou: não, está louco. Vá que eu encontre outro japonês louco que nem eu, passa também. Aí nós vamos bater. Então, sempre vai ter gente nesse mundo que sofre porque diz que não tem medo, e toma decisões precipitadas. Então, o medo, até certo ponto, é bom. O medo é perigoso quando ele domina, quando ele controla, quando ele se torna uma fobia. Eu quero falar sobre o medo e paciência. Porque quando o medo afeta a nossa espera, não temos paciência para esperar. O medo pode nos dizer que a gente está errado e nos apressa e nos descontrola. O medo descontrola e atrapalha as nossas decisões. O medo não apenas nos faz sofrer, muitas vezes ele nos faz decidir mal. Se você, por medo de ficar sozinho ou sozinha, por medo, toma uma má decisão, você pode ter problemas. Sim ou não? O medo cria um senso de urgência. Algumas vezes, o medo cria um senso de urgência falso. Ele faz a pessoa sentir que ela precisa agir agora, que ela precisa fazer alguma coisa agora, mesmo quando não se precisa, mesmo quando não deveria. Quando muitas vezes esperar é importante, ter paciência é importante. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. Há uma espera e há uma fé e uma confiança de que eu estou esperando naquele que pode me atender, que vai resolver, que vai tratar comigo. Então, o medo muitas vezes nos faz decidir sem pensar, falar sem medir, reagir sem discernir. O medo não é só um problema mental. O medo é um problema emocional também, pode ser, mas é espiritual. Quando ele descontrola a nossa vida, há um espírito, um demônio que trabalha no medo. E por medo, muitas pessoas deixam de fazer muitas coisas. Deixam principalmente de alcançar o que Deus tem para elas. Tem medo de reagir à palavra, de agir, tem medo. Tem gente que tem medo e timidez e vergonha até de adorar a Deus. Porque sabe por quê? Porque estão preocupadas com o que o outro vai pensar de mim. Né? Vontade de dar uns gritos e uns glória a Deus aqui. Mas o que será que é? Isso é medo, né? Que a pessoa vai pensar de mim, ou vão me chamar a atenção. Olha, irmãos, nunca vamos chamar a sua atenção neste lugar, se você resolver adorar a Deus com todo o seu coração. A minha tia, eu chamava de tia da minha mãe, Esther, ela dizia assim, eu não quero saber esse negócio de receber o batismo do Espírito Santo, essa gente faz muita bagunça.
faz passar vergonha, a gente fica vergonha alheia e tudo mais. Não quero. Um dia ela estava num culto de oração, veio o Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo, começou a falar em línguas, pegou a cadeira, saiu correndo com a cadeira na cabeça, e toca os diáconos agarrar a irmã Esther pela saída, porque ela queria ir para a rua com a cadeira na cabeça. Sabe por que o medo não pode dominar nossa vida? Porque a Bíblia diz que onde está o amor de Deus, o medo não pode estar. Porque o amor de Deus tira de nós, expulsa de nós todo o medo. Vai embora quando vem o amor de Deus. Porque no amor de Deus está a salvação, a esperança, a vida, a fé, a alegria. Tudo está no grande amor de Deus sobre nós. Mas quando temos medo e o medo nos domina, o amor de Deus ainda não está libertando nossa vida e nossa fé está sendo abalada pelas circunstâncias. O medo faz uma pessoa enxergar as coisas pior do que elas realmente são. Transforma as possibilidades em certezas negativas, em expectativas negativas. E aumenta o tamanho dos problemas. E é isso que o diabo quer. Lembra do ditado, tempestade num copo de água. Você diz, não faz tempestade num copo de água. O que você está querendo dizer? Não exagera, não aumenta o problema. Né? Esse ditado surgiu, com certeza, que as pessoas aumentavam os problemas por causa do medo. O medo diminui a fé. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, depois você pode ler aí, há uma experiência linda de Jesus com seus discípulos. Jesus estava no barco com seus discípulos, e de repente veio uma tempestade, e diz o texto que os ventos eram fortíssimos, e as ondas se levantaram, e o barco começou a encher de água. E os discípulos ficaram com medo e começaram a gritar, e Jesus estava no barco e Jesus estava dormindo. E eu achei interessante, leia o texto depois, porque eu tenho muita coisa aqui. Leia o texto depois, que Jesus estava na popa, deitado com a cabeça num travesseiro. Eu fiquei imaginando isso, meu Deus, como pode, né? Jesus estava dormindo num travesseiro, e as ondas, e os ventos, e o barco pulando. E aí eles correram e disseram, Senhor, o Senhor, e é interessante o que eles dizem, Senhor, acorda, por acaso o Senhor quer que a gente morra? O Senhor não se preocupa conosco? O Senhor não, disseram assim, o Senhor não se importa? Vamos morrer e tudo? Aí a gente, quando é sanguíneo, a gente fica imaginando as coisas, né? Fica imaginando Jesus olhando para aqueles cabeções, né? Jesus fica olhando para eles, e Jesus disse assim para eles, porque é assim que a gente faz às vezes, quando a gente está com um problema, a gente começa a desconfiar das intenções de Deus, né? A gente diz, será que Deus se importa comigo? Será que Deus quer mesmo me abençoar? Será que Deus quer mesmo me ajudar? Será que Deus... A gente começa, será que Deus... Entende? Porque é isso que o diabo quer, isso que vai abalar nossa fé. Quando a gente começa a duvidar do que Deus vai fazer, do que Deus já fez. E então Jesus olha para eles e diz assim, por que vocês estão... E essa foi a resposta de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Aí não termina aí ele diz assim, ainda não tem fé? Ainda não tem fé? Estou ilustrando essa palavra com essas histórias, porque elas são importantes, elas estão na palavra de Deus. Jesus diz, por que vocês estão com tanto medo? O medo, eu não sei, eu não estava lá, provavelmente, não sei, não era tão grande a tempestade, ou era tão grande o problema, mas os discípulos estavam com medo, e o medo nos faz ver fantasmas. Em outra ocasião, Jesus não estava no barco, o mar se revoltou, o vento, as ondas, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e eles olham e dizem, é um fantasma. Cuidado, porque o medo faz a gente ver fantasma.
né? Mula sem cabeça, saci pererê, lobisomem. Então, por que vocês estão com tanto medo? Os 10 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra, eles foram espiar a terra, até era uma promessa de Deus, né? A terra era uma promessa, era uma terra que emana leite e mel. Deus já tinha, a terra de vocês, vão e tomem posse, eu estou dando para vocês, é de vocês. Aí Moisés manda os 10 espias, se você quiser ver depois, isso está lá em Números, se eu não me engano, Números 13. Também não vou ler muita coisa. Mas Números 13, leia lá a história. Moisés manda 10 espias olhar a terra, e eles foram e voltaram. Realmente, tudo que o Senhor falou, tudo que Deus falou que é a terra fértil, eles, diz outra passagem, que eles pegaram um cacho de uva e precisava 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Imagina, quem gosta de uva como eu, vai se esbaldar, né? Um cacho de uva, 2 homens para carregar um cacho de uva. Realmente é uma terra abundante, do que Deus falou é verdade, mas esse é o problema, né? Esse é o problema para a fé, quando a gente diz, mas, entretanto, porém, todavia, existem lá gigantes, homens, exércitos poderosos, e os filhos, os descendentes dos Anaquins, que eram homens altos e guerreiros, eles são gigantes, e aos olhos, presta atenção, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Na verdade, não era aos olhos deles, era aos olhos deles mesmo. Porque quando falta fé, você diminui e o seu inimigo aumenta. Quando falta fé, o problema aumenta e você diminui. E às vezes os problemas se tornam gigantes na nossa vida. E aí eles começaram a murmurar, dizer, não vamos conseguir, não é possível. Mas Deus tinha falado, Deus tinha dado a terra, Deus tinha prometido. Mas os dias são difíceis, mas a política, mas não sei o quê, mas isso, mas aquilo. A gente começa a atrapalhar os planos de Deus. Olha, eles viram, aí eram 12, Josué e Calebe. Josué disse assim, vamos possuir a terra, o Senhor está conosco, não tem problema que tem gigante. Veja como as visões de si mesmos são diferentes. Eles estavam com medo, aqueles 10 homens estavam com medo, e o medo faz isso com a gente, tira a nossa fé. Josué, vamos conquistar a terra, Deus nos deu, ela é nossa. O medo não mudou a terra, mudou a forma como eles enxergaram a terra. O medo muda a forma como a gente enxerga as situações. O medo fez com que eles se esquecessem de todas as promessas de Deus. O que Deus tinha feito? Deus tinha tirado o povo do Egito com maravilhas, com milagres. Eles atravessaram o Mar Vermelho, o mar se abriu. O Senhor deu alimento, o Senhor deu carne no deserto, o Senhor deu pão no deserto, o Senhor tirou a água da rocha no deserto. O Senhor venceu os inimigos muito maiores que atacaram o povo no deserto, e Deus deu vitória ao seu povo. Então, mas, mesmo assim, eles estavam com medo. O inimigo era grande, era poderoso. Sim, talvez. O inimigo era grande? Era. É mentira isso? Não, era verdade. O inimigo era grande, era poderoso, assim como Golias. Né? Davi não foi inconsequente. Deus não quer que você seja inconsequente. Davi não foi inconsequente. Davi era um menino, diz a Bíblia que era franzino, fraquinho, e Golias era um gigante. A Bíblia faz questão de descrever o tamanho, a força
E o poder bélico de Golias, estava armado, seu escudo era gigantesco, a sua lança era gigantesca, e ele era um guerreiro desde a sua infância, e todo mundo falou: Davi, olha isso, olha isso, olha isso. E Davi falou: que me importa? Vocês estão olhando para ele, eu estou olhando para o tamanho do meu Deus. Eu estou olhando para o tamanho do meu Deus, não para o tamanho desse cara aí, ele não é nada. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos? Entenda que Davi apelou para a circuncisão, que é a aliança de Israel com seu Deus. Ele estava dizendo: quem é esse circunciso? Ele não conhece a Deus, ele não tem uma aliança com Deus. Eu tenho. Quem é esse mundo contra mim? Quem é a miséria contra mim? Quem é a doença contra mim? Eu tenho Deus que cura, eu tenho Jesus na minha vida. Maior e mais poderoso é aquele que está comigo. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu tenho uma aliança com Ele, Ele não vai falhar comigo. Foi assim que Davi foi. Então ele não foi inconsequente. Ele cria na força do seu Deus, no poder do seu Deus. Ele nem tinha força, talvez, para tirar uma pedra para fazer um prejuízo daquele. Mas quando ele atirou aquela pedra, e Deus pôs a mão nela, virou um fuzil, virou uma bomba atômica. Bateu naquele homem que não sobrou nada. Voou até pena. Né? Isso não é negar o problema, não é negar a realidade. Você ter fé e ter esperança e confiança em Deus, ter paciência e fé, não é negar a realidade. Não se pode negar a realidade, não é uma fantasia, não. Nós não estamos trazendo, eu não estou trazendo aqui uma mensagem triunfalista de forma nenhuma. Estou trazendo a palavra de Deus. Nós somos humanos, nós vamos sentir medo, mas é uma questão de não deixar o medo dominar e afetar as nossas decisões. Isso jamais. Então, o medo gera decisões precipitadas. Pessoas com medo aceitam qualquer solução rápida. Olha, faz isso aqui, assina aqui que vai ser melhor para você. Cuidado, que é aí onde está a precipitação. Abandonam os processos importantes. Às vezes na vida existem processos importantes. É o exemplo de Saul, né? Lá em 1 Samuel 13, Saul, ele ficou com medo, perdeu a paciência e ofereceu sacrifício antes do tempo. Ofereceu. Aparentemente ele não estava fazendo nada demais. Aparentemente ele não estava fazendo nada demais. Ele mesmo disse: não, mas o Senhor demorou para vir, então eu achei que era melhor porque o inimigo estava vindo, porque... Medo. Precipitação. Paciência não é fraqueza, paciência é proteção. Muitas vezes, paciência é proteção. Te protege. Ter paciência, buscar em Deus, confiar nele. Também a paciência nos protege de decisões emocionais erradas. Né? Por decisões emocionais, dar um passo equivocado. A paciência, ela cria um espaço para a gente ouvir a Deus, para a gente tomar decisões mais seguras, sem pressão. Já falei sobre isso, né? Aquelas decisões que às vezes temos que tomar por pressão. As pessoas sabem, o mundo sabe que você precisa de pressão. Eles colocam lá, nós temos eles colocam lá na internet, olha essa coisa aqui, qualquer coisa, maravilhoso, você precisa disso, e aqui o preço está com 50% de desconto, e olha, está a contagem aí, daqui a 30 segundos, não tem mais. Já viram isso? Ou senão eles colocam lá, olha essa oferta, já acabou, só tem uma. Eles querem que você tome uma decisão por pressão. Porque você vai falar, então, se só tem uma, se eu não comprar, alguém vai comprar, eu vou ficar sem. E aí as decisões são tomadas. Como vencer o medo na prática?
E quero ser bem direto com vocês sobre isso. Em primeiro lugar, não ignore a realidade. Nomeie o medo. Nomeie. Eu já contei isso aqui. Contei várias vezes, né? Então, aqueles que estão conosco já desde os 30 anos de idade, né? Porque o irmão Nelson, quando ele chegou em Cristo Centro, ele tinha cabelo preto. Eu também. Em Guatemala, nós estávamos na nossa casa, nós alugamos uma igreja, conseguiu uma casa para nós, e a Grace pagava o aluguel da casa para nós. Aliás, a Grace não, a igreja Cristo Centro, que nós trabalhamos na igreja Cristo Centro em Guatemala. E fizemos parte da equipe pastoral. E a gente estava dormindo. Era uma casa como típica de Guatemala, onde a casa é um trem, assim, fica num corredor, e tem uma varanda comprida, e todas as portas dão para fora. As portas do quarto, porta da cozinha, da sala, assim. A gente estava dormindo. A profetisa me acorda e diz: tem alguém andando aqui dentro. No pátio, ali na varanda. Porque passou na janela e ela viu. Eu acordei e tinha realmente. E fiquei com medo, porque a Elisa... O André era bebê, mas a Elisa já tinha uns 3 anos. Eu fiquei com medo dela acordar e sair. E eu abri a porta devagar e olhei, tinha como uns 3 homens. E um deles estava armado. Fechei a porta, acendi a luz e comecei a gritar, porque nós tínhamos vizinhos. Comecei a gritar, comecei a fazer barulho, né? Eu comecei a dizer: pega o telefone, não tinha telefone. Chama a polícia, pega a arma, não tinha arma. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, vai embora. Cambada, não sei. Aí se assustaram, saíram, pegaram o que podiam pegar, algumas coisas, não tinha muita coisa. E o que tinha não era nosso, levaram o que era dos outros. Foram embora. Agora, por que eu estou contando isso para vocês? Primeiro, porque foi um livramento grande de Deus. Eu falei: não vou sair. E detalhe, hein? Ela acordou porque eles mexeram na porta. Tentaram entrar no nosso quarto. O que iria acontecer, só Deus, né? Então, Deus nos guardou, Deus nos livrou. Mas sabe o que aconteceu comigo? Todos os dias, depois disso. Aliás, todos os dias, porque 3 horas da manhã já é dia. 3 horas da manhã eu acordava assustado. Assustado. E já não conseguia dormir. E saía, ia lá fora, olhava e voltava e já não conseguia dormir. No outro dia, 3 horas da manhã, acordava assustado. Todas as noites. Isso começou a me afetar. Comecei a ficar cansado, comecei a ficar aborrecido, comecei a ficar nervoso, porque aquilo começou a me afetar. Essa coisa de levantar assustado 3 horas da manhã e não conseguia dormir mais e tudo. Aí eu falei: não posso continuar assim, está acontecendo comigo. Era medo. Aí eu comecei a orar. Encontrei um versículo lá em Salmos 4, que diz assim: em paz me deitarei, e em paz eu dormirei, porque só o Senhor me faz descansar ou habitar confiadamente. Aí o que eu fiz? Toda noite, eu pegava esse versículo, eu repetia ele várias vezes. Eu decorei, repetia, ajoelhava e orava, dizia: Senhor, em paz eu vou deitar, em paz eu vou dormir. Em paz eu vou deitar, em paz eu vou dormir. E repetia esse versículo. As primeiras vezes que acordava 3, eu dizia: em paz vou voltar a dormir, porque o Senhor me guarda, porque o Senhor me faz estar confiado. E dormia. E dormi. E nem me lembro quando já não acordava mais e nem percebi. Tive que vencer o medo, tive que nomear o medo. O medo estava me afetando. Eu tive que reconhecer que o que estava fazendo isso comigo era o medo. De que aquela situação se repetira na minha vida, na nossa casa. Então não ignore, leve a Deus, confie em Deus, diminua um pouco a velocidade, a força das coisas, né? Nem toda decisão precisa ser imediata, nem toda decisão, não é assim, não, Senhor. Vou esperar um pouco. Submeta a palavra de Deus, sempre. Busque a palavra.
Busque a Deus com confiança. Diga a Deus: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Quero ouvir a tua voz, quero ter a tua direção na minha vida. Se você fizer isso com sinceridade, com honestidade e sinceridade, Deus faz. Deus faz. Porque você precisa entender que se algo contradiz a Bíblia, não vem de Deus. Se algo contradiz a Bíblia, não é bom para você. Mesmo que a gente procure caminhos e meios para tentar burlar, não vai dar certo. Nada dá certo quando não se segue a direção de Deus. Sim ou não, irmãos? Por isso, Jesus disse aos seus discípulos: sem mim, outra vez, sem mim, podeis. Sem mim, nada podereis fazer. Tem que crer nisso, né? Como é bom colocar o Senhor na nossa frente. Ore antes de agir. Ore sempre. Ore sempre. Antes de qualquer coisa. Peça ao Senhor, Senhor, me dá paz nessa situação. Me dá paz nesse relacionamento. Me dá paz nessa decisão. Me dá paz nesse lugar. E se você fizer isso com sinceridade, Deus vai fazer. Porque onde não há paz, não será bom para você. Não decida primeiro e ore depois. Porque Deus vai dizer: você decidiu? Agora você vem orar para eu te ajudar a resolver o problema? Você buscou o problema, você decidiu, você foi, agora... É que Deus é tão maravilhoso, né? Que ainda assim, por sua misericórdia, vai nos ajudar. Espere paz. Não aceite pressão. Espere a paz. Deus guia com paz. O medo empurra com pressão. Deus age na paz. Deus guia com paz. Se há pressão, confusão, desespero, pare. Deus não conduz nada assim na nossa vida. Nem com medo, nem com desespero. E a pergunta então, e é com isso que eu vou terminar. A pergunta é então, a pergunta não é: você sente medo? Não. A pergunta é: quem está decidindo na sua vida? O medo ou a fé? Quem está dominando? Quem está decidindo para você as situações? Quem está determinando os passos que você deve fazer e viver? O medo ou a fé? Talvez você não esteja errando por falta de capacidade, mas porque você está decidindo com o coração, pressionado pelo medo. Nem sempre uma situação difícil na nossa vida, ela tem um decreto final. Não. A gente nunca sabe do que Deus nos está livrando. A gente nunca sabe porque Deus permitiu isso. Porque alguma coisa boa talvez não seria para nós. E Deus vai nos dar paz nesse sentido, né? Situações onde a gente tem medo de perder alguma coisa, uma ameaça do inimigo, uma fatalidade, qualquer coisa. Deus precisa trazer paz ao nosso coração. Hoje é dia de sair da pressão. Da pressão do medo. Do medo de voltar qualquer situação, qualquer problema. E vamos voltar para a direção da paz. Vamos voltar para a presença do Senhor, onde há paz. Onde Ele quer que a gente faça, a gente viva. Em nome de Jesus. Jesus é a paz. Ele é a paz que veio a esse mundo. Não a paz. Jesus disse: a minha paz eu dou para vocês. Não a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela é passageira. Mas eu dou para vocês a minha paz. E tudo que vem do Senhor é eterno. Se você precisa de paz, você precisa, antes de dinheiro ou de qualquer outra coisa, você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa entregar o teu caminho para Ele, teu coração para Ele. Se Ele entrar na tua vida, entra a paz. E daí todas as coisas são processos de Deus para nós.
Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus. Obrigado por receberem essa palavra de Deus com paciência. Com paciência. Obrigado, Deus. Te agradecemos, Senhor. Te exaltamos. Começa a agradecer ao Senhor. Lembra que eu disse, você quer ter paz? Você quer viver com paciência? Antecipa a gratidão. Já te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor já fez. O Senhor já libertou, o Senhor já salvou, o Senhor já curou. O Senhor vai fazer outra vez. O Senhor vai fazer outra vez. Não desanima. Não desanima. Fica firme, valente. Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle. Deixa Ele falar conosco se Ele falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus, falar ao teu coração, trazer essa paz que você precisa, tirar o medo, ansiedade. Domingo passado falei sobre paciência e ansiedade, bem parecido, né? Tudo isso afeta a nossa vida. Ansiedade, a impaciência, o medo, tudo isso são inimigos da nossa vida com Deus, inimigos da nossa fé, da nossa esperança. Mas nós estamos aqui hoje, aí no seu lugar, feche seus olhos um instante, vamos orar, para você não se distrair apenas, só para você não se distrair, vamos orar, vamos falar com Ele. E eu quero só desafiar você hoje, só quero chamar você, melhor dizendo, chamar você para que você reflita um instante, entregue sua vida para Jesus. Fala assim, eu preciso de paz na minha vida, preciso que a minha vida mude. Sei que estou no caminho errado, que não posso continuar assim, nada vai dar certo assim. E eu te digo, a única forma disso acontecer é que você creia, que você tenha fé e entregue sua vida, seu coração a Jesus. Permita que Ele mude, que Ele transforme. Dá lugar para Ele. Aí no seu lugar, faça essa oração e diga, Senhor, entra na minha vida. Diga para Ele isso, Jesus, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades, Senhor. Entra na minha vida e me dá a Tua paz e o Teu perdão, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Hoje eu recebo a Tua palavra na minha vida com fé e creio que só o Senhor pode mudar a minha vida. Isso, ora sim, fala, Senhor, entra na minha vida, traz a Tua paz, traz a Tua cura, o Teu perdão, para a minha vida, para a minha família, restaura a minha vida, meu casamento, minha casa. Preciso que o Senhor volte a trazer paz, que o Senhor faça de novo um milagre, o milagre que o Senhor já fez, faz de novo, Senhor, em nome de Jesus. Deus poderoso, sensibiliza o nosso coração endurecido, nosso coração muitas vezes está endurecido, traz essa paz que necessitamos, essa cura que precisamos, e Deus vai fazer isso hoje, em nome de Jesus. Eu sei que sempre, e é o que eu amo, na nossa visão, na visão que Deus nos deu, sempre tem gente que precisa de oração, de ministração, de paz. Dessa situação na vida, em algum momento que passamos, sentimos medo, estamos com muito medo, muita dúvida, há decisões que vão ser tomadas, não sei se isso está certo ou está errado, enfim, e também doenças, enfermidades. Nós temos gente que não está conosco, o pastor Mauro não veio, não está aqui porque teve influenza também, estava com influenza. Então, tem vários irmãos nossos com isso. Os hospitais estão cheios de gente com influenza. Disseram, não vá para o hospital. A médica disse para minha filha, não leva a sua filha no hospital, porque está cheio de gente com problemas lá. Problemas respiratórios, influenza, febres, bactérias, vírus, enfim.
Irmão, se o Senhor não nos guardar, o que vai acontecer? Nós temos que crer, nós temos que ter fé, confiar no Senhor. Então, nós vamos orar por você. Você quer que oremos pela sua vida? Venha aqui, pastores, venham, vamos orar. Vamos orar por você. Vamos orar para que hoje o Senhor te dê paz. Vamos orar para que o Senhor te dê cura hoje, na tua casa. O Senhor traga cura na tua casa. Que o Senhor traga cura na tua família. Que o Senhor traga paz em casa. Que o Senhor traga paz no trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, eu não sei para quem é essa palavra, mas você está aqui. Você está aqui, claro. Às vezes você está num trabalho e você começa a ser abençoado nesse trabalho. Você começa a prosperar nesse trabalho e as pessoas começam a se levantar contra você. Isso está acontecendo com você. Então, se isso está acontecendo com você, o Senhor está falando que Ele está contigo, que Ele vai te dar paz, que Ele vai te dar forças e sabedoria para você vencer. Pode vir, pode procurar um pastor, uma pastora para que ore por você. Isso. E se não, você espera que vão orar pela tua vida, vão orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Continua firme. Continua firme. Continua firme, Adriana. Continua firme. Continua crendo. Vem cá, vou orar por você. Aleluia. Mas o meu Deus jamais. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Com o Senhor você vai vencer batalhas e guerras. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Isso mesmo. Olha aí no seu lugar. Deus jamais falhou. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor, sim, Senhor. Tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou.
confiança que Deus não falha, nunca falhou. Aleluia. Mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Oh, Senhor. Meu Deus fará outra vez. Sim, Senhor. Oh, Tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre, Senhor. sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. Oh, aleluia. Aleluia. Diga, irmãos, ao seu lado: Deus está abençoando a tua vida nesse momento. E diga com fé: isso. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus maravilhoso. Podem sentar-se um instante, irmãos. Podem sentar-se um instante. Creio que não temos aviso, só tem um aviso. Qual seria? Manda bala. Deus, e a palavra era Deus. No começo de tudo, Deus falou, e quando Ele falou, tudo passou a existir. Deus continua falando. A questão é, qual tem sido a sua desculpa no meio da rotina, da escola, do trabalho, cansaço, distrações? Podem até dizer: mas Deus não se move mais como antes. Mas Deus não mudou. O problema não é o silêncio, mas a falta de resposta. Porque quando Deus fala, Ele espera uma resposta, a sua resposta. E quando muitos estão parados, a criação inteira continua esperando filhos que respondam, esperando filhos que se levantem, esperando filhos que permanecem na palavra, porque a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Quero que você coloque para mim, por favor, a imagem do Ensina Criança. É um evento anterior. Eu quero chamar muito a atenção de vocês. Eu espero conseguir fazer isso com muita propriedade
para que realmente o objetivo meu é conscientizar. Porque a gente precisa conscientizar, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e aqui eu vou falar de coração, e meus amigos, pastores, outras igrejas, ministérios de igrejas, me perdoem. Mas as igrejas, é uma luta fazer a igreja se preocupar com a criança como deveria. Se preocupa, tem suas aulas, tem suas classes, mas a gente se preparar. Porque inclusive, eu vou falar com o pastor Mauro, vou falar com o pastor Ricardo, vou falar para ele, a gente trazer uns vídeos aqui. A ideia vai ser chocar? Vai chocar? Vai, mas vamos ter que chocar. Porque você não sabe o que está acontecendo aí fora, irmãos. Você não sabe o que está acontecendo. Nas escolas, conversa com o professor. Nós temos uma irmã aqui que é professora, não sei se ela está aqui hoje. Às vezes ela passa lá comigo, ela fala, apóstolo, tem que tomar remédio, porque a gente está sendo ameaçada dentro da sala de aula por alunos. Recentemente, esse negócio aí do governo, que é todo esse assistencialismo que tem o objetivo apenas de manter gente no poder, desse negócio de dar dinheiro para criança e para a escola, não sei, esqueci o nome agora, não sei o quê, pé de meia. Ela falou para mim, ela passou na porta, ore por mim, desesperada, ela fica angustiada, às vezes a gente tem que orar por ela. Por quê? O menino falou para ela, eu faltei na aula passada, mas não coloca falta para mim não, senão eu vou perder o pé de meia. Ela falou assim, não, eu não posso fazer isso, se a senhora não fizer, eu dou na sua cara. Olha que tipo, esses assistencialismo, que tipo de gente, que caráter que esse assistencialismo está trazendo no nosso país. Gente vagabunda, que não quer trabalhar, e não quer estudar, só quer receber. Então, nós estamos vivendo realmente tempos assim, e as crianças, irmão, e sabe, eu vou te dizer, é silencioso, porque tem pais que dizem para mim, meu filho estava bem, estava indo na igreja, de repente não quer ir mais na igreja, não quer mais saber, só quer ver certas coisas na internet. Não percebeu que havia uma influência. Não percebeu. Não sabe, agora, pior, que o seu filho está assim, não sabe o que fazer. Não sabe como resolver. Não sabe como resolver. Então, o que nós vamos fazer? E eu falei com o pastor Ricardo, eu quero que a gente treine os pais, que os pais e os professores, para trabalhar, para identificar quantas crianças especiais hoje, irmãos. Nós temos várias crianças especiais aqui na igreja. Nós temos uma classe especial, nós estamos pensando em ter um lugar, um espaço para elas, de tanto que cresceu a quantidade de crianças que estão sofrendo algumas por abuso, outras por outras situações, por influência, pelo que se está se falando nas classes, nas salas de aula. Crianças que chegam em casa chorando, enfim, por diversas situações. Então eu quero conscientizar, porque nós temos uma grande preocupação. Nós estamos trabalhando com crianças, nós estamos nos dedicando muito à criança, para trazer cura para a criança, para trazer a palavra de Deus para a criança, né? E a gente foi embora, peguei minhas netas ontem, ficaram com a gente, dormiram com a gente na mesma cama, só Deus, misericórdia, né? Só Deus sabe, é para lá e para cá, quantas cotoveladas e joelhadas eu tomei nas costas. Mas valeu a pena, porque eu pude ficar bastante tempo orando por elas, e quando a gente veio, que eu fui buscá-las, e eu as trouxe para casa, a gente veio conversando, e elas falando para mim sobre Adão e Eva, e a gente falando sobre essas coisas. Aí eu comecei a falar com elas, que só existe homem e mulher. Aí a pequena falou assim, Adão e Eva. Eu falei, exatamente, Adão e Eva. Mas foi culpa da mulher, né, vô? Não foi culpa da mulher. O homem foi atrás, né? Como sempre. Não, brincadeira. Então,
Aí a gente foi daqui até lá em casa falando da palavra de Deus, falando para elas o que é certo, o que a gente deve falar. Elas falaram alguma coisa, eu disse para elas, só que isso que vocês estão falando, vocês não podem falar para todo mundo, viu? Não fala para todo mundo, senão as pessoas vão rejeitar vocês, senão as pessoas podem até agredir vocês. Então não falem isso, e eu nem vou falar nem aqui, porque já sabem, né? Então, mas elas já sabem, porque a gente está falando, porque a gente está ensinando. Que importante isso, ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e ainda quando ela for grande, não se desviará dele. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. A minha geração, bom, nos anos 60, foi os anos em que nasceram os heróis. Os heróis, os mais lindos, nasceram nos anos 60. Então, as mais lindas também, claro, pelo amor de Deus. Então, a gente foi criado na escola dominical. Sim ou não? Quantos foram criados na escola dominical na igreja? Levanta a mão. Está vendo? Vocês estão aqui hoje. Estão aqui hoje, foram criados na escola dominical. Talvez tentaram até se afastar, sair, dar uma debandada por aí, mas voltaram, sim ou não? Porque não tem como. Você cresceu na escola dominical aprendendo a Bíblia, aprendendo a palavra, né? Então, eu quero o apoio de você para esse evento. Vai estar com a gente a pastora Lília. A pastora Lília é a esposa do pastor Emílio Agüero, Mais Que Vencedores, Paraguai. Ela vai estar com a gente. Ela trabalha muito nessa área do ensino, mulheres, crianças. Tem muita experiência, tem muita palavra de Deus. Eu gosto muito de ouvir a pastora Lília, porque ela tem muita revelação de Deus, muito discernimento. É muito bom ouvi-la. E eu convido você, pais, mães, avós, vovozinho, vovozinha, que acha que não precisa, né? Para a gente aprender. Porque tem muita criança ao nosso redor, sim ou não? Você tem muita criança ao teu redor, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus amigos, tem muita criança ao nosso redor. Aqui nós temos vários professores, gente que cuida de criança. Então, eu quero fazer esse desafio para vocês. Muito bem. Quero que você, nessa manhã, prepare uma oferta, a sua oferta, linda, poderosa ao Senhor. Aquela oferta de gratidão e louvor ao Senhor, que você sempre deve trazer quando vem à casa de Deus. Na quinta-feira eu falei um pouco sobre isso. Eu lembrei de Davi, que disse, nunca darei a Deus algo que não me custe nada. E até contei um exemplo aqui do que aconteceu comigo na quinta-feira. E foi nem sei se foi quinta-feira ou domingo passado, nem sei mais. Mas tudo bem, né? Então a gente é parte da nossa vida. Você vai para a igreja, já pensa, já vem preparado, já ora. Eu tinha um pastor que sempre, todo culto ele fazia o povo orar. Ele falava assim, agora você vai orar, vamos orar. Você vai orar e o Espírito Santo vai te dizer o quanto você vai dar para Deus agora. Aí a gente ficava com medo, hein? Era poderosa a oração, né? Mas a gente não precisa fazer isso. A gente já vem pela manhã, sai da nossa casa pensando, vou para a casa de Deus. Vou adorar ao Senhor, vou servir a Deus. O que eu vou levar para entregar ao meu Senhor? O que eu vou levar para entregar na casa de Deus? Isso deve ser parte do nosso coração. Isso deve fazer parte do nosso coração. Ok, irmãos? E aí a gente sempre vem e traz ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Os nossos dízimos você entrega. As ofertas é fé. O dízimo é obediência. Oferta é fé, é gratidão, é louvor, é adoração. Viu? Muito bem, vamos nos colocar de pé e nós vamos terminar louvando ao Senhor. Hoje temos culto hoje à noite, às 18 horas. Quinta-feira é feriado, mas vamos ter culto, ok? Nós não podemos deixar de ter culto porque é feriado. Se você vai passear, Deus te abençoe, nós vamos ter culto, né? Então, vamos orar. Vamos terminar você trazendo a sua oferta ao Senhor. Você também pode fazer isso através do QR Code por aí e trazer ao Senhor. Olha, aí não veio ninguém pegar a oferta, mas a criança já veio entregar, tá vendo?
Isso. Amém. Vamos, pastor, mais um aqui, olha. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de estar com os nossos irmãos, de compartilhar, de orarmos uns pelos outros e de recebermos a tua palavra na nossa vida, no nosso coração. Senhor, envia teu povo abençoado para suas casas. Envia teu povo para uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de cura, Senhor. E muita paciência do Senhor na nossa vida, Pai. Para os dias de hoje que nós estamos vivendo, ó Deus querido. Abençoa cada casa, cada lar aqui representado, Senhor. Nunca falte o pão, nunca falte o alimento, nunca falte a provisão do Senhor. Nunca falte a tua bênção, Senhor. Nós oramos para que este povo seja um povo abençoado, Pai. E assim a tua igreja será abençoada. Nunca faltará o necessário para que a tua igreja faça tudo o que ela precisa fazer como igreja nessa terra, Pai. Para que o teu nome seja glorificado e o teu reino se estenda, Senhor, a todas as nações dessa terra, Pai. Por tudo te agradecemos, por tudo te louvamos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos terminar louvando ao Senhor. Grandioso Deus, ao imutável Deus, mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que mostramos nosso amor, gritando alto, louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura, louvemos, louvemos. Cristo ressuscitou e Deus o exaltou. Mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que fará, mostramos nosso amor, gritando alto, louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura, louvemos, louvemos, louvem-no, este é o tempo, louvem-no com toda a alma, Cristo é a luz que nos salva.
semana. Vai na paz.